Quem está aqui no estúdio do Bom Dia é o Rafael Simões, que é historiador, conhece a fundo a história aqui do Espírito Santo. A gente ouviu agora há pouco uma entrevista aqui gravada em 2010. Por coincidência, Renato Casagrande também estava prestes a assumir o governo. O ex-governador Gerson Camata deu até um conselho, sempre olha para frente, olha para frente. Ele foi o Camata, primeiro governador da redemocratização, eleito ali pelo voto. E qual foi a importância de ter uma figura com essa personalidade, com esse temperamento, assim, nesse momento histórico do país, à frente do governo do Estado? Eu acho que foi fundamental, Mário. Eu acho que nós poderíamos definir o governador Gerson Camata como um grande artífice político. E quando eu falo de artífice, eu estou dizendo aquela pessoa que tem o compromisso com a qualidade das suas ações do ponto de vista do compromisso pessoal e também do coletivo, que quer entregar, ele pensa, né, e faz. O artífice, ele tem essa qualidade. E o governador Gerson Camata tinha essa qualidade. Ele foi uma pessoa que unificou inúmeros grupos políticos. Ele conversava desde grupos conservadores até grupos da esquerda. Isso deu uma capacidade a ele no exercício do governo muito grande. Eu acho que nós podemos dizer, sem medo de errar, que o governador Camata teve o governo mais amplo que o Espírito Santo conhece até hoje. Eu perguntei isso a ele, porque ele teve uma união de forças ali política e o momento, né, da redemocratização favorecia isso também. E ele ficou muito conhecido como governador das estradas, né, que fez muitas estradas aqui no Espírito Santo, muito olhando para o interior também. Ele foi fundamental, ele conseguiu, logo no início do seu governo, apesar das dificuldades que ele, e a entrevista que você fez mostrava, né, com o presidente Figueiredo, ele conseguiu equacionar essas diferenças, né, com o presidente e entregar a reorganização das finanças capixabas. Ele reestruturou a dívida externa do Espírito Santo, reestruturou as dívidas internas, ele conseguiu resolver o problema financeiro do Estado e um grande programa de obras públicas. Estradas, como você destacou, telefonia, eletrificação rural, escolas, assentamento de trabalhadores sem terras, além de obras no campo social. Eu acho que é importante a gente pensar também, Mário, que ele pegou o Espírito Santo num momento assim de transição, onde o Espírito Santo começava a deixar de ser aquele Espírito Santo rural e se a gente lembrar, 83 é o ano de inauguração do grande projeto, né, da Grande Vitória, nós estamos falando das siderúrgicas, já vinha de ampliação da Vale, então você está mudando o Espírito Santo que está se urbanizando, que é grande e é um estado mais complexo, muitas demandas novas, e ele teve capacidade política de resolver esses problemas num ambiente democrático, diferente de governos anteriores, né? Só me permite fazer um complemento aqui à entrevista. Ele disse isso, que o Estado vive um momento econômico muito difícil, com atraso aí no pagamento de fornecedores, servidores. Ele se reuniu com o Figueiredo, que era o presidente então. Houve ali uma certa divergência, o Figueiredo, segundo ele, até o xingou, assim, depois eles se entenderam, e ele disse que o Figueiredo falou para o Delfim Neto depois, dá o dinheiro para ele, e ele saiu desse encontro com o dinheiro para pagar os servidores em relação à construção de estradas, né? Porque havia uma crítica, olha, construiu muita estrada, mas deixou o Estado endividado. Na avaliação do ex-governador, ele contou o seguinte, mas para mim foi um ótimo negócio, porque as dívidas foram a longuíssimo prazo, com juros acessíveis, então ele tinha muito orgulho disso, de interiorização e ter feito muitas estradas. Ele teve essa preocupação, né? É um homem de pensamento, mas de ação também. Se a gente olhar a história política do governador Gerson Camata, ele exerceu o mandato parlamentar, né, desde vereador até o cargo de senador, e no senador teve 3 mandatos, isso não é uma coisa fácil, né, porque é uma eleição majoritária. Ele não era uma pessoa que se destacava por discursos muito eloquentes. Ele falava muito bem, mas nesse estilo mais de contato popular. Mas ele era um grande articulador político. Ele sabia fazer essa política, e aqui não vai nenhum demérito, não é uma crítica negativa nesse sentido, ele sabia fazer esse jogo de bastidores, articular as forças diferentes e buscar entregar o resultado. Por isso até, Mário, se a gente, vamos lembrar, né, o governador Camata ele foi eleito em 1982, assumiu em 83, pelo PMDB, um partido que não era originalmente dele. Ele veio da Arena, se filiou ao PMDB na redemocratização e ganhou a convenção em 82, uma convenção no Colégio do Carmo. Eu estive lá naquela convenção na época, me lembro, o Colégio do Carmo cheio, né? E ele conseguiu ganhar por uma diferença pequena de 6 votos. Por quê?
porque ele articulou os vários grupos, desde grupos conservadores, de Colatina, do sul do estado, até grupos da esquerda política que estavam no MDB na época. Rafael, e a gente falou aqui um pouco do legado dele enquanto governador do estado, né? Mas como o senhor já disse aqui, ele foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, foram 3 mandatos como senador. Inclusive, ele participou, ele atuou na Constituição, né? Ele foi um senador constituinte. Então, tem um legado também para o país. Ele teve uma participação grande na Constituinte, né? Ele foi eleito em 86 senador, exerceu o mandato de senador constituinte em 87 e 88, e ele votou boa parte da legislação trabalhista que nós temos, né? Ele votou a favor, como semana de 44 horas, outros direitos trabalhistas. Ele teve essa preocupação social grande no exercício do seu mandato de senador. E também com o Espírito Santo, né? Ele sempre foi um senador muito capixaba nesse sentido e era reconhecido assim no Senado Federal. Rafael Simões, historiador, obrigado por ter vindo aqui ao Bom Dia. Lembrar para a gente a trajetória do Gerson Camata. Ontem, o governador Paulo Artung se reuniu com o secretário estadual de Segurança e os chefes das polícias civil e militar no Palácio Anchieta. O governador deu uma entrevista coletiva, falou mais sobre a morte do ex-governador Gerson Camata. Paulo Artung ressaltou a importância do Camata para a história aqui do Espírito Santo e também do país. O Espírito Santo perde uma das suas grandes lideranças, né? Forjada na luta. Camata, no processo de democratização, foi o nosso primeiro governador eleito pelo voto direto, uma eleição bonita, consagradora. E mais que isso, quer dizer, veio pelo voto e fez bonito, né? Porque fez um governo realizador, um governo desenvolvimentista, um governo que colocou o capixaba para acreditar no seu estado. Então, fez uma obra bonita, né? Para além de um líder político importante, de um gestor importante, uma pessoa, assim, um coração muito bacana, um coração bom, né? Todo mundo que lidou com Camata nessa vida ficou com a sensação bacana, um contador de casos, como eu conheço poucos, né? Assim, uma pessoa alegre, de bem com a vida, e ser tirada a sua vida de uma maneira bruta como essa, sabe? Então, isso dói profundamente. Quer dizer, eu imediatamente, na hora que recebi a notícia, junto com o Newton, junto com as nossas forças policiais, tomamos todas as providências e já temos o responsável preso, réu confesso, mas evidentemente que fica aí a dor, a tristeza, da gente presenciar, nas nossas vidas uma brutalidade como essa, né? Dói profundamente. Eu agora conversei com a Rita, está sofrida, está arrasada, né? E, inclusive, coloquei a sede do governo do Estado à disposição da família Camata, se for desejo da família, o corpo do Gerson ser velado aqui no Palácio Anchieta, ele que é um símbolo, né, dessa nova fase pós-democratização do nosso Estado, do nosso país, desculpe. Vimos aí, então, a declaração do governador Paulo Artung sobre a morte de Gerson Camata. Aqui no estúdio a gente conversa com o professor Rafael Simões, que conta para a gente um pouco do legado de Gerson Camata aqui no Espírito Santo e no Brasil. Professor, e ele foi assassinado a tiros, né? E o Jornal Gazeta de hoje traz a informação de que ele participou, ele foi autor do projeto que deu origem ao Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil. É uma triste ironia, né? Ele que teve essa preocupação também com essa questão da violência pública, e ele volta e meia chamava atenção para o tema, né? Ele acabar sendo assassinado, né? Uma pessoa que teve essa preocupação. Queria fazer um registro, Tati, se você me permite, o governador que tem o seu velório hoje no Palácio, lembrar aqui de uma notícia positiva que, na época em que foi governador, ele durante muito tempo, ele abria o Palácio uma vez por semana para receber as pessoas em audiência pública, né?
e os capixabas podiam se direcionar, se eu não me engano, era às quartas-feiras, é uma informação. Mas é isso mesmo. Né? Ele abria o palácio às quartas-feiras e as pessoas podiam ir lá se queixar ao governador, apresentar demandas. Eu acho que essa preocupação que ele chamava a atenção também na entrevista com o Mário, do governador não ficar cercado apenas pela sua entourage, de ouvir a população, para ele ter um sentido mesmo e um sentimento das necessidades da população, de saber o que as pessoas estão efetivamente precisando, se preocupando e pensar as políticas públicas a partir disso. Rafael, muito obrigado por ter vindo aqui ao Bom Dia. Eu que agradeço. O tiro que matou Gerson Camata, de acordo com o secretário estadual de Segurança, entrou pelo ombro esquerdo, atravessou o corpo e saiu do outro lado, assim, perto do ombro direito. Nós vamos agora até a divisão de homicídios. Daniela Carla está lá, tem informações sobre o assassino confesso do ex-governador.